Vamos dar início. Eu vou pedir então para ninguém digitar pergunta, não digitar nada na sala, porque eu tive que entrar como ouvinte, deu pau aqui na minha câmera e eu te troquei de PC. Então vamos lá, dentro de instante a doutora Silva vai estar entrando também, ela está com um probleminha lá, mas já já ela está aí presente na sala para participar dessa conferência junto conosco, ok? Então vamos lá. Hoje, como anunciado, daqui a pouco a doutora Silva vai estar passando novidades sobre o processo da C3 e também a Publica. Nós já demos finalização nos processos. Foi digitado todos os processos já no tribunal e amanhã, com certeza, já teremos o número do processo. Infelizmente, corremos para dar tempo para hoje, mas não deu tempo de conseguir o número do processo já hoje para passar para vocês. Então amanhã, na próxima conferência da segunda-feira, nós já teremos provavelmente o número do processo da Publica também. Então nós estamos ainda recebendo. Por que ainda? Porque nós estávamos correndo, não dá para montar 2 processos por vez. Nós demos prioridade na Publica e estamos recebendo ainda os processos da Cric Dreams. Se alguma pessoa da sala ainda tiver para mandar sobre a Cric Dreams, pode nos mandar. Vai mandando, nós vamos encerrar, acredito que sexta, sábado, porque segunda-feira nós já queremos encerrar a montagem de todos esses processos, para dar entrada também já nesse processo da Cric Dreams a semana que vem, sem falta, provavelmente segunda até terça-feira já dá entrada, beleza? Então, repetindo, a Publica, já encerramos, tem algumas pessoas mandando perguntas, se dá para mandar ainda documento, infelizmente não dá. Já encerramos e acredito que amanhã já temos o número do processo e a Cric Dreams até o Marden, a doutora Silvia chegou de Recife nessa madrugada e daqui a pouquinho ela está na sala e ela vai passar o número do processo, pessoal. Eu ainda não tenho. Falei com ela à tarde, às pressas. Ela estava acabando de montar, de digitar todos os processos da Publica para ter o número do processo, mas hoje ainda não foi possível. Então nós vamos ter amanhã, mas temos surpresa no valor da Publica Brasil, pessoal. Passou de 12 milhões. Depois nós vamos passar o número exato para vocês. E isso entrou só uma parcela de pessoas. A gente esperava bem mais pessoas, mas o povo parece que está deixando o dinheiro para trás, né? Então um pouco de pessoa que entrou, e isso ainda... eu quero chamar a atenção do pessoal que, olha, deu um trabalho danado. Eu tive que refazer a capa de quase todos vocês. Quase todos, cerca de 90%. O pessoal coloca o valor da franquia, outros colocam o saldo que ficou para trás, outros colocam no histórico e não colocam dentro daquela capa que eu passei para vocês. Vocês têm que somar, pessoal, valor da franquia, valor do saldo a receber, valor de upgrades feitos, valor de indicações, valor da cota, todos que fizeram Publica, aqueles que investiram até R$9.000, tinham uma cota de 10 mil e mais um bônus de 10 mil. Isso tinha que ser somado, e a maioria, ou seja... acredito que 90% não somou isso. E aí colocava no histórico, a doutora tem que basear, o juiz vai basear, desculpem, o que está no mapa, na capa, inclusive, desculpem, na capa. É o valor lá, total a receber. É esse que o juiz vai pegar com base. Então eu tive que refazer a capa de vocês, tudo. Então tem algumas pessoas, me desculpe se algum que está na sala me chama no Face, quer falar comigo no Face, não dá tempo, pessoal. Eu só passo para vocês alguma resposta que talvez as pessoas querem perguntar sobre o processo, bater papo,
falar sobre marketing multinível não dá. Eu fico 24 horas por dia. Para vocês terem uma noção, para amanhecer o dia de ontem, eu fiquei até madrugada, quase 3 horas da manhã, refazendo capa. E depois, ontem, eu liguei no trabalho, pedi uma folga no meu trabalho e fiquei o dia inteiro e terminei isso à tardezinha, refazendo a capa de quase 90% do pessoal. Só a capa. Eu tinha que entrar processo por processo, ver os valores, ver o boleto que vocês pagaram, o upgrade que fizeram, indicações que tinham, os bônus. E quem investiu mais de 10 mil reais na Publica, ou tinha mais de 10 de saldo, ganharam uma cota, 2 cotas, 3 cotas de 30 mil reais e mais um bônus de 10 ou de 30. Para vocês terem ideia, teve pessoa que colocou que tinha 1.000 reais para receber e na verdade a conta dele deu 30 e tanto, 50 e tanto, 60 e tanto, mais de 100 mil reais. Uma pessoa colocou que tinha 4 mil e pouco para receber, só que ele colocou no relatório dele o histórico e eu levantei e deu 430 mil reais. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, quanto de dinheiro que fica para trás. Então, tem que prestar atenção. Nós estamos terminando, então, a Publica, até amanhã já dá entrada. Até segunda-feira já queremos dar entrada na Click Dreams. E aí, nós já está chegando aí Natal, Ano Novo, nós vamos dar uma folguinha desses dias de conferência, porque a maioria vão viajar. Mas vamos estar colhendo documento de outras empresas. Agora nós vamos partir para cima da Bebom, da Goldbit, da Unislife. Só uma pessoa tem 400 pessoas da Unilife para dar entrada. Então quem fez Unislife, já prestem atenção que nós vamos abrir e-mail, certo? Agora nós vamos separar um e-mail para cada empresa, depois a gente vai estar informando. Aí o Elias está perguntando aí da Line Vision. Pessoal, qualquer empresa brasileira que seja nacional, só que a gente vai dividir assim, tipo 2 empresas por mês, a cada 15, 20 dias uma empresa, para que a gente não fique atropelado com muitos processos. Então, nós vamos abrir um e-mail para cada empresa, depois a gente vai estar informando na próxima conferência, já vou passar os e-mails. E vamos estar também colocando lá no nosso Face da comissão. Quem não faz parte ainda como membro do Comissão de Franqueados da C3 e demais MMN, não dá mais para mudar o nome desse Face, a gente abriu esse Face da comissão. E então, quem não faz parte como membro, solicita lá a sua inclusão, que a gente aceita, para vocês verem lá as publicidades, as publicações que a gente coloca, as atualizações, os comunicados das empresas. No meu Face também eu coloco, o meu é José Baroni Baroni, o meu Face particular, solicita lá também que eu aceito, para que vocês fiquem por dentro das atualizações, das últimas notícias, das próximas empresas. Porque só assim, pessoal, nós temos surpresas, nós temos novidade, no caso Publica Brasil, que talvez, eu não sei se a doutora Silvia vai falar para vocês depois que ela entrar, uma coisa assim de deixar de boca aberta, tá? Então, positivo, isso é positivo para nós. Então, além do cálculo ter passado de 12 milhões de reais, que nos surpreendeu, a C3 deu 4 milhões e 800. Então, a Publica Brasil passou de 12 milhões e nós temos um fator muito importante e muito positivo a nosso favor sobre a Publica. E isso vai ajudar muito no nosso processo. E vai também ajudar mais ainda em relação às outras empresas. Porque eu tenho sempre dito aqui, nas nossas conferências, que assim que tivermos resultado de alguma empresa, tipo, algum dono de empresa for punido, for até preso, tiver que nos pagar e essa notícia se espalhar, pelos Face, pela rede social, vocês podem ter certeza
que aí vamos ter que brecar, marcar uma semana para colher documento, não vamos dar conta de tantas pessoas que vão querer entrar com o processo. Que tem pessoas que hoje parece que não acreditam que isso vai ter resultado e não querem entrar. Só que, pessoal, é a primeira vez que entra uma ação coletiva. Não tem história no Brasil que ninguém tenha entrado com ação coletiva contra uma empresa de marketing multinível. Muitas pessoas entram com processos isolados e ganham. Da Publica mesmo nós temos alguns processos isolados que já entraram e foi determinado o pagamento. Infelizmente, a única empresa que alguém entrou processos isolados e não recebeu nada foi a Telex Free, porque o dinheiro está bloqueado por ação judicial, é diferente. Agora, as demais empresas não. Bebom tem uma grana preta bloqueada, mas não tipo a Telex Free. Está presa pela Justiça, o Ministério Público está fácil para receber. Além de 120 carros, etc. Então, o que a gente quer chamar a atenção, que até hoje não houve histórico que foi dada entrada como ação coletiva. Bastante pessoa, isso chama a atenção do juiz. Quando o juiz pegar um processo, vários nomes lesados, várias pessoas foram lesadas, um valor alto deste, 12 milhões de reais, 4 milhões e 800, como foi o caso da C3. Isso vai chamar a atenção porque a doutora não é boba, ela está pedindo a inclusão do Ministério Público, fez levantamento em outros órgãos onde não foi pago impostos, como imposto de renda, INSS, etc. Então não tem só nós na briga, pessoal. Vocês podem ter certeza que os órgãos públicos também está na parada e eles vão querer receber. Isso é bom, são fatores positivos que vão se juntar a nós mesmo, não sendo parte do processo aqui, mas é parte, porque o governo não vai perder. Então esses caras vão ter que pagar e com certeza muito. Pessoal, eu já respondo as perguntas, porque senão não vai dar para mim dizer aqui e responder. A conferência está sendo gravada e amanhã a gente vai publicar o link lá no nosso Face, beleza? Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. A hora que a gente tem o primeiro resultado, a primeira empresa foi desbancada, teve que pagar, ou o dono foi preso, vocês podem ter certeza que isso vai ser uma repercussão muito grande, vai dar muito resultado para nós. Vai ser positivo, porque outras empresas que a gente entrar, vai dar uma adesão em massa. Algumas pessoas ficaram aí comentando, nossa, mas 50 reais cada um de honorário, se entrar 10 mil, se entrar 30 mil, ótimo, seria muito bom se entrasse mesmo 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. A Louvre, só para vocês terem uma ideia, a Louvre teve mais de 84 mil pessoas que aderiram à Louvre e umas 2 ou 3 pessoas que nos procurou até agora sobre a Louvre, só para vocês terem uma ideia. Foi a empresa que mais arrecadou depois da Telex Free e a Bebom, foi a Louvre. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia como foi a coisa aí. É muito grande, muito dinheiro, e o pessoal parece que não está interessado. Então, agora a gente conta com a colaboração de vocês, e tem pessoa nos agradecendo pela iniciativa. Nós começamos pelo processo da C3. Eu fui particularmente desafiado pelo dono da C3, e eu parti para cima e formamos essa comissão, contratamos a doutora Silvia, porque aí quando ele viu que a doutora Silvia estava na parada, aí ele tremeu a base, né? Aí ele ficou chamando ela no WhatsApp, tentando convencê-la a não mover a ação. Tarde demais, porque foi dito e avisado e antes. Assim são as outras empresas. Quando eles verem a batata assando, aí vão correr, né? Então tá aí, ó, o Carlos. Boa noite, gente. Eu entrei, o Barone caiu, é impressão minha. Derrubei o Barone, gente, sem querer.
Então, aproveitando que ele caiu, eu cheguei agora, acho que ele explicou, né, que eu estava na igreja, nosso culto termina às 9 horas, eu despedi do pessoal e vim aqui falar com vocês. E o que acontece? Eu não sei o que ele falou, então eu estou entrando aqui já há uma semana com o site do Tribunal de Pernambuco para podermos distribuir a ação de vocês da C3. E nós abrimos chamados, entramos com a ação e a ação não aparecia. Até eu falei para vocês, eu entrei, mas não aparece o número e dava um erro lá, X, e aí eu abri uma chamada junto ao pessoal do processo eletrônico virtual do Tribunal de Justiça, e eu descobri que estava com um problema generalizado e que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que teria que resolver e não tinha um prazo. Aí o meu marido teve uma ideia excelente de ligar para a OAB e ver o que a OAB estava falando a respeito desse problema. Conforme eu entrei no site da OAB, eu me deparei com a informação que a OAB tinha conseguido uma liminar para continuar entrando com os processos físicos, ou seja, com o papel. Eu não pensei duas vezes, peguei o avião e fui até lá. E eu entrei com a ação, nós fomos até lá ontem, passamos o dia ontem no Recife, chegamos de manhãzinha e viemos embora à noite e fizemos a distribuição do processo de vocês. Eu tenho aqui o número, deixa eu achar onde eu coloquei. Eu falei para vocês que eu ia falar o número, né? Nosso processo caiu na 20ª Vara Cível de Recife. O número do processo é 0088156/25.2014, tá? Então, 0088156-25.2014, na 20ª Vara Cível da comarca de Recife. Então, nós estamos já com o nosso processo devidamente distribuído, tá bom? Agora nós temos mais uma informação para dar para vocês, que é com relação ao processo da Publica. Eu tinha finalizado o processo da Publica em termos de ter feito a petição inicial, ter feito todo o cadastramento das pessoas já no site do tribunal. Conforme eu passei o valor da causa para o nosso amigo Baroni, ele falou, doutora, tem alguma coisa errada, acho que as pessoas não colocaram o lucro cessantes. E ele foi olhar capa por capa de cada um de vocês que fizeram do processo da Publica, e ele descobriu que muita gente não tinha colocado o valor correto. E ele refez, olha o trabalho que o Baroni teve, eu quero que vocês aplaudam o Baroni, ele é um cara que ele mete as caras, ele faz acontecer. Ele pegou de todo mundo, ele ficou quase 48 horas trabalhando, refez capa por capa do processo de cada um, para ninguém ter prejuízo nenhum. João, tem que agradecer mesmo de coração. O Baroni, olha, de todas as pessoas que eu encontrei aqui no multinível, ele é um cara mais sério e mais preocupado com vocês que eu conheço na minha vida. E ele refez tudo, e o valor da nossa causa foi de 4.800.000 para mais de 12 milhões de reais. Imagina quanto dinheiro vocês iam perder porque vocês tinham feito a capa errada do processo, tá? Então, nós vamos fazer um bloqueio de valores de Publica e sócios e companhia limitada de mais de 12 milhões de reais para ressarcir você da Publica Brasil, que entrou, que depositou a confiança nessa comissão e em mim, e nós estamos distribuindo esse processo amanhã via virtual. Hoje a gente terminou de colocar essas capas todas em todos os processos, que já estava tudo bonitinho, feitinho. Hoje ele me mandou essa monte de e-mail com as capas novas, e a gente pegou essas capas e colocou nos processos, que isso tudo é virtual, tá, gente? Eu não estou falando de físico, tá? Não é pegar um papel e colocar ali, não. A gente teve que pegar isso e montar nos PDFs, um por um. Cada PDF tem o nominho de vocês. Então, pegou um por um desses PDFs, tiramos a capa antiga, colocamos a capa nova. O Baroni já enviou a planilha com os valores atualizados para a gente mudar o valor da causa, que aumentou muito. E amanhã a gente já vai fazer a distribuição também do processo da Publica Brasil. Então, o que acontece? Na segunda-feira, eu vou repetir o nome, o número do processo da C3 que eu acabei de dar,
e eu vou dar o processo, do número do processo da Publica também, tá? Isso na nossa conferência na segunda-feira. Eu peço perdão para vocês, eu adiei a nossa reunião de segunda, porque como eu ia viajar para Recife na quarta, não adiantava fazer uma conferência com vocês na segunda e falar, gente, só na quarta eu vou distribuir processo. Eu já queria dar um número para vocês. Então, por isso que a gente colocou na quinta, porque eu cheguei hoje, né, 1h30 da manhã na minha casa, da viagem do Recife, porque atrasou o voo, São Paulo estava com inundação, o aeroporto acho que estava meio encrencado, cancelaram o nosso voo, a gente foi chegar aqui de madrugada, mas todo o esforço foi gratificante porque nós conseguimos fazer a distribuição do processo da C3. Então, C3, missão cumprida, não sei se vai ter uma segunda leva de C3, tem um rapaz que ficou para entrar na segunda leva, que como eu fiz ele como fala, no físico eu consegui colocá-lo, eu não lembro o nome dele agora. A gente até trocou os últimos e-mails, enfim, depois eu lembro o nome dele. Ele falou, não, doutora, eu ia devolver o dinheiro dele. Ele falou, não, doutora, segura para a segunda leva da C3. E no fim eu consegui acrescentá-lo aqui. Ele vai saber quem é, se ele estiver aqui com a gente, ele vai saber quem é. O sobrenome dele é meio difícil, eu acho que é Bodini o segundo, o último eu não me lembro agora. E eu consegui colocá-lo, ele entrou nesse processo também, tá? Então, ele que ia ficar para uma segunda etapa da C3, que muita gente diz que não ia esperar, enfim, dezembro para receber 13º, enfim, talvez nós façamos um segundo processo contra a C3, tá? Aí vai depender se realmente vai ter pessoas suficientes para uma segunda etapa. Mas, então, hoje o que eu tenho que falar é que o processo da C3 está distribuído, amanhã a gente distribui da Publica, semana que vem a gente distribui da Click Dreams, e na semana que vem, na segunda-feira, além da gente falar do processo da C3, do processo da Publica, os números, nós vamos também abrir já, aliás, nós já podemos abrir agora, né? As inscrições para os processos das seguintes empresas. Unus Life, nós estamos abrindo o Unus Life, já tem um grupo de líderes que nos procuraram, já deve ter umas 200 pessoas mais ou menos, desses 2 líderes que nos procuraram, que já vão enviar a documentação, e vocês que conhecem pessoas que estejam prejudicadas também da Unus Life, podem também entrar no processo da Unus Life. Até 15 de janeiro, nós vamos aguardar os processos da Unus Life. E até 31 de janeiro tem 31, né, gente? Eu acho que tem. Até 31 de janeiro, nós vamos aguardar os processos da Bebom, tá? Só que a Bebom não sou eu que vou fazer. A comissão do Baroni vai continuar organizando, mas quem vai assumir é o Dr. Sidney Gubitosi, que ele vai estar com a gente em conferências, então na semana que eu não tiver, ele vai estar para falar sobre a Bebom. Então nós vamos alternar. Uma segunda-feira estarei eu falando com vocês, e na outra semana ele estará falando com vocês sobre a Bebom. Então, nós já podemos receber, a partir de agora, as inscrições para o processo da Unus Life e para os processos contra a Bebom, tá bom? Processo da Bebom, o doutor Sidney Gubitosi que vai cuidar, processo da Unus Life sou eu que vou cuidar, tá bom? E a partir, deixa eu ver aqui no meu calendário, segunda é dia 15, a partir do dia 22 de dezembro, o Dr. Sidney Gubitosi vai estar com a gente aqui online, com a gente não com vocês, né? Online, explicando sobre o processo da Bebom, tá bom? E aí vocês vão poder discutir com ele sobre o processo da Bebom. Então, a partir do dia 22 de dezembro. 22 de dezembro é a primeira apresentação do Dr. Sidney Gubitosi aqui para falar da Bebom. E é a última apresentação do ano, porque daí no dia 25 a gente já tem Natal, já vem Ano Novo, aí a gente só vai voltar a se encontrar no dia 5 de janeiro só. Então, nós vamos dar aí Natal e Ano Novo de pausa para a gente descansar, e no dia 5 de janeiro a gente retorna às atividades com as conferências, mas aí acompanhem lá no grupo, tá bom? Eu tenho uma informação interessante também para dar para vocês, deixa eu abrir aqui para falar sobre o processo da Publica. Só um minuto, deixa eu colocar aqui no meu computador para abrir. Publica. Existe um processo criminal que já está correndo perante o DIPO,
DIPO é a divisão da Polícia Civil, tá? Que faz investigações. Tá no terceiro DIPO, no DIPO 3.2.3, é um processo que é um inquérito policial contra o dono da Publica e contra o Dr. Otávio de Paula Santos, que é o responsável pela Embrapag. Esse processo está na terceira delegacia da capital, que fica ali na Rua Aurora. O processo 010-4046-02.2014. Esse processo é um inquérito policial que está fazendo uma investigação sobre o Carlos Mas e o Dr. Otávio de Paula Santos, tá? Esse processo estava no dia 3 de dezembro, foi para a mão do Ministério Público, tá? Para decidir se isso vai virar ou não um processo crime. Por enquanto, ele está em fase de inquérito policial. Essa informação também eu estou colocando no nosso processo da Publica, para que o nosso juiz que assuma a nossa causa já saiba que eles estão respondendo um inquérito policial, tá? Pelos crimes que eles cometeram da Publica Brasil, Liquidashop e Baixo Preço, tá bom? Então, a gente não sabe o que vai dar. Eu ainda não tive a oportunidade de ter acesso aos autos, porque esse processo estava na mão do Ministério Público, então eu não consegui cópia desse processo ainda. Eu estou esperando o Ministério Público liberar esse processo para a gente ir até a delegacia novamente e conseguir tirar cópia desse processo. A partir do momento que eu tiver a cópia desse processo, a gente conversa sobre isso aqui com vocês também, como é que está o processo, esse inquérito policial contra Carlos Mas e contra o Paula Santos no terceiro DP de São Paulo, tá bom? Então, nós temos todo esse caminho aí pela frente, todo esse trabalho aí pela frente, e eu quero contar com vocês para que nós possamos divulgar que nós estaremos entrando então com a ação contra o Unus Life e o Dr. Sidney Kubitosi contra a Bebom, para que vocês chamem as pessoas que estão interessadas, tá bom? Tem pessoas aqui perguntando, Golden Beach Line Vision. Eu já falei para vocês precisam reunir pessoas suficientes para que nós possamos entrar com esse tipo de empresas, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês, nunca ouvi falar da Line Vision. Golden Beach eu ouvi falar, mas não sei o número de pessoas que estão envolvidas, pessoas entraram mas é bom que vocês levantem essas informações. Tem bastante gente, as pessoas estão interessadas em entrar com uma ação, não estão, tragam para a comissão essas informações, tá bom? Doutora, sobre a Publica, se quiser, mais 300 conseguimos. João, não dá mais tempo, nós vamos entrar com essa ação da Publica amanhã já. Lá no futuro, se vocês quiserem entrar com outra, levantarem mais pessoas, vocês podem aí se levantar, a gente faz uma segunda etapa do processo da Publica. Mas eu já vou dar entrada nisso amanhã, porque eu tenho estipulado até amanhã para dar entrada nisso, porque depois eu já pego o Click Dreams, eu tenho uma semana para trabalhar nesse processo da Click Dreams, para já dar entrada, porque na segunda-feira é o último dia do fórum, depois os fóruns do Brasil fecham, para o recesso judicial de final de ano e volta só em janeiro. Então, eu tenho que correr com isso para não ficar com esses processos retidos e passar mais um mês com isso parado. Então, eu tenho esse meu compromisso de ter dado a entrada em dezembro com Publica e Click Dreams. Então, em respeito às pessoas que já fizeram a entrega dos documentos para mim, eu não posso ficar esperando mais pessoas. Se lá na frente reunir mais um grupo e quiser fazer uma segunda fase, nós podemos fazer. Mas nesse momento, nós vamos dar entrada já imediatamente, tá bom? Rogério, eu moro no Rio de Janeiro. Se houver audiência em São Paulo, eu tenho que comparecer? Rogério, funciona da seguinte forma. Rogério, eu tive maior dor de cabeça para achar seu CEP. Você não faz ideia, Rogério. Você me deu dor de cabeça para achar o CEP. Eram 3 pessoas do Rio de Janeiro que eu não conseguia achar o CEP de jeito nenhum. Depois acabei encontrando. Não esqueçam de mandar os CEPs quando vocês mandam, tá? O endereço é agora, né, Rogério? Você manda o CEP, que fofo. Então, o que acontece? Quando tem uma audiência aqui, vocês passaram procuração para mim. Nessa procuração que vocês passaram para mim, dá uma lidinha lá na procuração, os poderes que vocês passaram para mim. Nesses poderes que vocês passaram para mim, já está incluso os poderes de eu representá-los em audiência, de eu fazer conciliação, de eu aceitar, da quitação, todos esses poderes. Então, vocês não precisam vir para a audiência, tá?
Essas audiências, elas, se vocês quiserem vir, nada impede, vocês podem vir, são super bem-vindos nas audiências, sim. Mas se vocês estiverem longe e não puderem vir, eu tenho o poder de representar cada um de vocês. Vamos supor que nós tenhamos uma audiência de conciliação e uma das empresas nos apresentem uma proposta de acordo. O que eu vou fazer com isso? Naquele momento, eu vou avisar o juiz que eu vou consultar vocês e nós vamos abrir uma enquete de votação se vocês aceitam ou não aquele tipo de acordo que foi proposto. E aí a maioria vai vencer. Se aceita ou se não aceita, vocês que vão decidir, porque eu sou advogada de vocês, eu tenho que fazer o que vocês querem, não o que eu quero. Então, se vocês aceitarem o acordo, a gente aceita. Se vocês falarem não, a gente não aceita. Quem manda aqui são vocês. Então, como vocês são muitos, nós vamos abrir uma enquete lá na comissão e perguntar, ó, foi proposto um acordo de tantos R$1.000, vocês aceitam ou não aceitam? A gente já faz a divisão cotista do que seria mais ou menos para cada um. E aí vocês vão ter que decidir se vale a pena ou se não vale a pena o que... Então, vamos supor. Vamos dar um exemplo aleatório. 100% é 100% do valor. Aí eles propõem pagar 70%. Aí você imagina, bom, se eu tinha R$1.000 para receber, é 70% que eles vão pagar, eu vou receber só R$700, um exemplo, tá? Então vai ser nessa proporcionalidade. Dentro do que você recebeu, você divide aí pela porcentagem que eventualmente eles queiram nos oferecer de acordo. Mas isso vai ser decidido de comum acordo com vocês, tá bom? Vamos lá. Doutor, o valor da Publica é de 14 milhões. O da C3 deu 4 milhões e 880 mil reais. O que é 2 ou 3? Ah, 2 ou 3 milhões? Não, 4 milhões e 880, João. Que deu o total da C3, tá bom? Eu tô até com a inicial aqui, deixa eu já falar para vocês quanto deu certinho, para não... R$4.896.213,60, o valor da ação da C3, tá? Esse valor é o certinho. Quanto tempo pode durar um processo da Publica? Não sei, a gente não tem noção de quanto tempo demora um processo. Eu vou dar um exemplo para vocês de outros processos que eu tenho, tá? Esse processo da Publica, ele está correndo virtualmente. Ele vai correr virtualmente. Eu vou distribuir uma ação virtual. Como é isso? É uma ação que corre no rito virtual, não tem mais papel. Você acompanha tudo pela internet. Então, não tem mais que juntar papel. Tudo é por documento em PDF. Eu tenho um processo que eu movi contra um órgão público no ano 2000. Aliás, 2010. Faz 4 anos. Eu entrei com o processo, eles apresentaram a defesa, eu apresentei a contestação, mandou fazer perícia. Isso tudo demorou 4 anos. Eu entrei com o mesmo processo, com outro autor, claro, contra o mesmo órgão virtual, há 2 meses atrás, está na mesma fase. Eles já apresentaram a defesa, eu já repliquei, já está indo para réplica. Então, o processo virtual é muito rápido. Então, eu tenho a impressão que o processo da Publica vai correr rápido assim também. Como eu estou vendo, esse eu tive como comparar, né? Porque eu tinha o antigo contra esse órgão e o novo virtual, e o virtual em 2 meses alcançou os 4 anos do outro último, porque não tem essa papelada, não tem que pasta para cá, pasta para lá, é tudo no sistema e é muito mais rápido. E, infelizmente, nosso processo da C3 foi para o papel, então talvez esse demore um pouco. Mas o nosso processo da Publica está indo meio virtual, tá bom? Eliseu, esse valor é dividido em partes iguais? Não, não é dividido em partes iguais. Nós vamos pegar, como eu expliquei, vamos supor que o bolo tem 100%. Eu vou pegar o teu valor, vamos supor, num universo de 4.880.000. Você tem lá para receber 10 mil reais, um exemplo. Eu vou pegar dos 4.896, dividir por 10 mil, eu vou saber porcentualmente quanto por cento do bolo é seu. E esse valor vai para você, tá? Senão seria injusto. A pessoa que tem 10 cotas, 20 cotas, receber a mesma coisa que uma pessoa que tem 1. Então, é proporcionalmente ao valor que você tem direito, tá bom? O montante, tá bom? Doutora, você está com acesso ao banco de dados da Publica? O Baroni tem acesso ao banco de dados da Publica num site que tem aí. O Baroni coloca pra gente aí, ali, afiliadosbp.com.br.
c3.com. Lá você tem acesso, tá? Ao banco de dados da Publica. Como consulto na internet o processo da C3? Marden, você entra tjpe de Pernambuco.gov.br e consulta os processos e coloca lá o número. Eu vou pôr aqui embaixo para ficar mais fácil. 0082155.2014.8.17.123. Pronto. Esse é o número do processo da Publica, tá? Com esse número vocês conseguem consultar o andamento judicial. Ele caiu na 20ª Vara Civil. O nosso juiz é o Dr. Sérgio Paulo Ribeiro da Silva, tá? Sérgio Paulo Ribeiro da Silva é o juiz que está cuidando do nosso caso da C3. Anota uma vez, e o Liquida Shop, aonde ele era o garoto propaganda na mídia, foi grande. Vi uma foto do filho do Carlos com o Neymar, lá no estado Campo Nou, em Barcelona. Deixa eu te falar. Eu conversei com um publicitário que cuidava dessa parte da Publica Brasil. Ele era um terceirizado que cuidava disso. O Carlos Mas pagou, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que foram 5 milhões de reais para o Neymar fazer essa propaganda, tá? Vamos supor, vocês que são do Nordeste, aí vocês conhecem muito bem aquela loja Insinuante, aqui em São Paulo não tem. E tem a Insinuante, tem acho que a Ricardo Eletro, que elas são concorrentes. E me falaram que a Ivete Sangalo fez propaganda para as duas. Tanto para uma quanto para outra, e as duas são concorrentes entre si. E as pessoas falaram, ué, mas qual loja é boa, Insinuante ou é Ricardo Eletro? Gente, os artistas, eles fazem propaganda de quem paga para eles o cachê. Não quer dizer que a empresa é boa, que a empresa não é boa. Eles recebem para ir lá falar o que está escrito no script. Então, o Neymar Júnior recebeu um cachê, um bom cachê, para fazer a propaganda da Publica Brasil e da Liquida Shop, aliás. Isso não quer dizer que a empresa era boa, se não era boa, ele com o símbolo da Telex Free, mesmo tendo recebido o dinheiro. Quer dizer, a Telex Free é boa porque patrocinou o Botafogo, ou não é boa porque devia ter pago a rede em vez de gasto 11 milhões com o Botafogo? É a administração deles, entendeu? Se eles fazem coisa errada, se eles gastam o dinheiro da rede de uma forma errada, eles que têm que responder por isso, tá bom? Mas não quer dizer que o Neymar apoiasse o projeto. Ele apenas foi o garoto propaganda, como qualquer artista seria, tá bom? Enfim, vocês estão discutindo valores aí, eu não sei. Então, tá, foi o que falou. Rony, entra no site www.tjpe.gov.br. Aliás, não é gov, gente, errei, é .jus. Espera aí, vou colocar aqui, tjpe.jus.br. Esse é o site que vocês consultam o processo da C3. O processo é 0088156-25 de 0001. Esse é o número do processo da Publica, da C3, desculpa. Da Publica eu dou segunda-feira para vocês. Gente, então é isso. A partir de agora... Não, Marden, ele vai correr mais devagar, sendo processo manual. Eu tenho uma foto aqui, é que o meu celular não está aqui. Só um minutinho que eu vou pedir aqui. Vale, vou colocar aqui uma foto do meu celular, eu não sei colocar imagem aqui no pano de fundo de vocês, mas eu fiz questão de tirar uma foto no distribuidor civil lá do Recife, para vocês verem a quantidade de processos que entrou só ontem enquanto eu estava lá, e a quantidade de documentos que eles têm que analisar lá, que eu vou falar, deu até desânimo, eu falei, eu nunca vi tanto papel empilhado junto num lugar só.
Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem por aqui. Talvez dê, talvez não, porque é muito pequena a imagem. Dá para vocês verem um pouco? Tá dando muito reflexo. Deixa eu ver se eu dá. Isso tudo era uma mesa do distribuidor. Olha, isso tudo é pilha de papel, tá, gente? O nosso foi para essa pilha aí. Então, por aí você vai vendo a quantidade de processo que entrou numa manhã. Isso daí não é de um mês, não é de uma semana, não. Em uma manhã tinha tudo isso de papel sendo distribuído de ação no Fórum do Recife. Então, por aí você já imagina que o negócio lá é precário, tá? Em termos de ter muito processo, muito papel, muita burocracia. É uma pena que o nosso processo não entrou virtual lá no Recife, mesmo porque seria muito mais fácil para a gente acompanhar, porque a gente veria em tempo real a coisa andando. Aqui não, a gente vai ter que ter alguém lá ajudando a gente a tirar cópia de quando precisar, né? Equipe Jacareí vai levar uns 100 anos. Não, isso não é só da nossa vara, não. Isso foi distribuído para todas as varas, tá? Quem foi a equipe Jacareí? Isso não é tudo para o nosso juiz, não. Cada um, são várias varas que tem lá, e um pouco de processo vai para cada um. É distribuído de um modo... por sorteio, né? Então vai um para cada um, não é tudo para o nosso juiz, não. Mas olha como entra processo um atrás do outro ali, né? Então, gente, é isso. Acho que as novidades foram essas. Segunda-feira a gente está aqui de novo, apresentando já o número do processo da Pública também, reforçando o número do processo da C3. E a partir de agora, vocês já podem começar a encaminhar os processos da Unus Life e da Bebom, sendo que eu vou tomar conta do processo da Unus Life e o Dr. Sidney Gubitosi vai tomar conta dos processos da Bebom. Vamos ver se até o final de janeiro a gente distribui as duas ações, tá bom? Aliás, até o final de janeiro distribui o Unus Life e até o final de fevereiro distribui a ação da Bebom. Então, espalhem a notícia que a comissão do Baroni vai entrar com essas duas ações também. Doutora Silvia vai cuidar da Unus e o Dr. Sidney Gubitosi vai tomar conta do processo da Bebom, tá bom? E depois nós vamos ver as outras empresas que vocês estão sugerindo, se eventualmente tiver pessoas interessadas no número suficiente que justifique, a gente pode também fazer esse apoio para vocês. Segunda-feira estamos de novo com vocês, apesar de hoje ser quinta e segunda ser logo ali. Eu quero estar com vocês aqui para poder passar o número do processo da Publica Brasil, tá bom, gente? Obrigada. Só mais uma pergunta, Regis, rapidinho aqui para a gente encerrar, que já são mais de uma hora aqui de conferência. O Clique Rocha, por que não esperar sair o processo da Publica? Porque não é rápido. Se você for esperar 1 ano ou 2 para sair um processo da Publica para você dar entrada na Bebom, aí você vai estar perdendo lá, que os outros que derem a entrada vão ficar com os bens que estão apreendidos. A gente não pode perder tempo, não. Regis, Silvia, uma empresa de marketing multinível se torna um golpe somente quando ela deixa de pagar, ou desde o início. Mesmo enquanto paga corretamente, antes de deixar de pagar, ela já é um golpe? É assim, Regis, nós temos 2 cenários, tá? É o que eu já falei para vocês. Não adianta uma empresa ser sustentável, ou seja, você pega um matemático, apresenta o plano de compensação da empresa e a empresa é sustentável. Fala, olha que espetáculo, essa empresa você pega matematicamente aqui, ela é sustentável, ela não é um golpe. E o dono dela, apesar de ter feito um projeto sustentável, ser um cara de mau caráter, pegar o dinheiro da rede todo, não pagar ninguém e fugir. A empresa era sustentável, mas o mau caratismo dos gestores a transformaram num golpe. E tem aquelas que já nascem golpe. Elas já não são sustentáveis desde o início. Então, vocês sabem que em algum momento elas vão quebrar. E tem umas piores. As que entram com pré-cadastro para se capitalizar, para ver se levantam uma grana, para ver se levam o projeto para frente. Teve um monte que fez isso, que já era assim, e se entrar muita gente, a gente desenvolve um projeto, se não entrar muita gente, a gente sobe com o dinheiro da turma. Então, é uma série de fatores. Nem toda empresa sustentável é séria porque os gestores não são sérios e viram golpe, e tem empresas que já nascem sendo um golpe porque já são pirâmides disfarçadas de multinível, ou que são empresas não sustentáveis que estão aí só para aplicar golpe mesmo, tá?
Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Nem toda empresa que é sustentável matematicamente, a gestão é séria e vai fazer a coisa correta. Vou dar um exemplo, igual a gente estava falando aqui, do caso do Carlos Mas. Ele tinha uma empresa, vamos supor que a empresa fosse sustentável matematicamente. Eu não sei, eu não analisei a parte matemática da Publica, eu não vou dizer que não era, porque eu não sei, tá? O que eu sei é que ele não pagou ninguém, nós estamos cobrando isso dele, tá? Independente de ser ou não sustentável o plano dele. Vamos supor que o plano dele fosse sustentável, ele pega 5 milhões desse plano sustentável e vai pagar uma propaganda de um artista famoso. Esses 5 milhões eram para pagar a rede, ele desviou esse dinheiro, isso é uma má gestão. E essa má gestão acabou virando uma bola de neve que gerou a falta de pagamento. Então, essa gestão errada, esses gestores têm que responder por isso, tá? Então, é uma série de fatores. Quando vocês forem entrar numa empresa de multinível, vejam o histórico das pessoas. Quando me apresentaram, eu já falei isso aqui mais de uma vez, quando me apresentaram o projeto aquela chinesa lá, WCM, falaram, nossa, tem a WCM, é espetacular, tá todo mundo ganhando dinheiro com ela. A primeira coisa que eu fiz, coloquei no Google o nome daquele chinês que era o dono da WCM. O que o Google me mostrou na época? Ele já tinha sido preso 3 vezes na China por fraude financeira. Agora, você acha que eu vou dar o meu dinheiro suado na mão de um cara que já tinha dado golpe 3 vezes, já tinha sido preso 3 vezes? Ele ia dar o 4º golpe como deu o 4º golpe. Então, assim, vocês têm que examinar quem são as pessoas que são os donos. Pega o nome desse cara, põe no Google, vê se ele já está respondendo algum processo, se ele é bom pagador, se ele não tem nenhum nome sujo na praça, vê qual é o histórico dele, ele já foi empresário, ele sabe empresariar, ele sabe o que é ser empresário no Brasil, como é difícil você manter uma empresa no Brasil hoje, ou ele é um aventureiro, que é uma pessoa que acabou de cair de paraquedas, acha que é só montar um multinível aí e sai pegando dinheiro das pessoas. Quem é o grupo que está financiando isso? Da onde vem o aporte financeiro para abrir essa empresa? Quantos milhões eles investiram na plataforma? Isso tudo vocês têm que analisar, gente. Eu estava analisando uma empresa aí outro dia, qual foi a empresa? Ai, gente, qual foi a empresa? Eu não lembro qual a empresa que eu estava analisando, uma grande aí de multinível. Sabe qual era o valor do capital social da empresa, que é o valor que você tem que colocar para abrir? 10 mil reais. 10 mil reais era menos do que um pacote da empresa. Isso era, então quer dizer, dentro da responsabilidade dos sócios, que é o valor do capital social, era menor do que um pacote de uma pessoa que entrou com o pacote máximo da empresa. Quer dizer, eles tinham 10 mil reais de patrimônio para arcar com quanto, gente? Então, isso tudo vocês têm que ver. A estrutura da empresa. Essa empresa é quem no Brasil ou fora do Brasil? Ela é uma empresa grande? Ela é uma multinacional? Ela está respaldada? Quantos anos essa empresa está aberta? Isso tudo vocês têm que analisar. Pega lá um CNPJ. Abriu em 2014, gente. Que histórico que vocês vão ter dessa empresa? Então, tomem cuidado com esse tipo de situação. Então, não é só porque a empresa tem o plano sustentável que ela vai ser correta. Vamos ver quem é que está por trás. Perguntou aqui, aonde que eu pesquiso no site? Jordanilson, deixa eu abrir o site aqui, eu vou responder para vocês. tjpe.jus.br. Ixi, abri errado. tjpe.jus.br. Processo de primeiro grau. Aqui nessa parte verde que aparece aqui do lado esquerdo, consultas, processo de primeiro grau, tá? É por aqui que você vai conseguir pesquisar. Clique aqui. Ah, não, aqui é a documentação necessária. É consultar do lado esquerdo aqui, ó. Aí você coloca, seleciona uma opção, consultar a partir do número da NPU. NPU é o número novo, tá? Aí você vai digitar lá 0088156-25/2014, aí pula tudo, a última parte é 0001, que é Recife, que é o primeiro da lista, inclusive. Aí você digita lá o númerozinho, que vai aparecer aí as letrinhas. Gente, essas letrinhas quem criou não é de Deus, eu nunca acerto essas letrinhas.
Ah lá, não acerto as letrinhas, não tem como. Na época da Telex eu passava tanto nervoso com essas letrinhas. Ah lá, não acerta uma letrinha, gente. Mas é isso aí. Quem consegue acertar a letrinha consegue ver o processo. Olha, 5 vezes já. Não acerta as letrinhas, gente. Para. Enfim, é isso aí que eu falei, tá? Vocês vão lá em consulta de primeiro grau, embaixo vai ter consulta, consultar os dados de processo a partir do NPU, que é o número novo, tá? Coloca lá o número, o Justiça Estadual vai ficar como 8, o Pernambuco como 17, que ele já tá na continuação do número, e Recife 0001. Aí você coloca as letrinhas, essas captchas aqui, que eu nunca acerto, e vocês vão ter aí o processo, tá, gente? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Não sei se o Baroni tem mais alguma notícia para dar para vocês. Ontem eu fui dormir quase 2h30 da manhã, tô super cansada, vou descansar um pouquinho. Ver se eu durmo mais cedo hoje para recuperar as forças e amanhã cedo já finalizar o processo da pública para vocês, tá bom? Tem que clicar em adicionar antes das letrinhas. Ah, tá bom, Marcelo, obrigada, hein? Depois eu faço isso lá, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ver se o Baroni tem mais alguma informação. Vou me despedindo de vocês. Muito boa noite, obrigado pela paciência, obrigado pela confiança. E segunda-feira a gente está de novo aí com vocês, tá bom? Beijo grande.